pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo então eu vou falar do governo do Castelo Branco e Costa e Silva. Em 1964, quando o João Goulart renuncia ao cargo de presidente, 3 militares assumem o poder, um do Exército, um da Marinha e um da Aeronáutica. E aí eles decidem institucionais, que são atos, de normas e leis que vêm para legitimar esse regime no Brasil. E aí fica decidido de forma indireta que quem ia governar era Humberto de Alencar Castelo Branco, mais conhecido como Castelo Branco. Quando Castelo Branco ele entra no governo, sua primeira medida é desfazer tudo que João Goulart fez. Ele começa a liberar lucros, remessas de lucros de empresas estrangeiras para o seu país de origem. Ele cria o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, onde mensalmente é depositado 8% do salário na conta do trabalhador, e ele pode retirar esse valor quando ele é demitido sem justa causa, Esse FGTS, na verdade, ele foi criado como uma forma mais fácil para o empregador contratar e demitir. Porque naquela época, antes do FGTS, as pessoas, quando ela ficava no mesmo serviço 10 anos, ela não podia ser demitida, tá? Então, o FGTS ele veio como uma forma mais fácil dessa contratação e demissão, tá? Além disso, ele também criou o SNI, Serviço Nacional de Informação, que visava coletar todas as informações que fossem de segurança nacional, e criou também um programa de ação econômica do governo, que visava diminuir a inflação do país e desenvolver o país, tá? Principalmente no aspecto de infraestrutura. Durante o seu governo, também foram criados o AI-1, que eu já comentei, que previa a eleição. Foi criado o AI-2 e o AI-3. De forma geral, o que todos esses diziam? Primeiro, que todos os partidos iriam ser extintos, só 2 iriam continuar, que era o Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era de oposição. As eleições agora iriam ser de forma indireta. Em 1966, Castelo Branco ele fecha o Congresso Nacional, mas logo em seguida ele reabre em 1967 com uma nova Constituição, dando maior poder para o Executivo. Em 1967 foram feitas eleições indiretas pelo Colégio Eleitoral e quem foi indicado foi Arthur da Costa e Silva, e aí ele assume a presidência em 1967. Bom, esse período no Brasil ele é marcado por uma grande mobilização da população contra esse novo governo, contra essa nova ditadura civil-militar, tá? Então foi feita a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, foram feitas 2 greves, uma em Minas Gerais e uma em São Paulo, o que gerou grande mobilização popular de forma geral e também o que significou grande afronta contra o governo, tá? E aí a partir desse momento que vendo toda essa mobilização, o Costa e Silva declara o AI de número 5, que foi o mais rígido de todo esse movimento. No AI-5, ele fechou o Congresso e, além disso, previa que ele podia cassar mandatos políticos, ele podia suspender o direito político de pessoas, por até 10 anos, podia declarar estado de sítio, suspender habeas corpus, demitir ou recontratar pessoas do governo e juízes. Também ele podia julgar crimes políticos, etc. Tá? Então foi um período assim muito rígido durante a ditadura, porque estava tendo várias manifestações e também nessa época começaram as guerrilhas, tanto no campo quanto urbano,
que eram lutas armadas de resistência contra o governo, tá? E aí, essas guerrilhas, elas ficaram famosas pela participação de Carlos Marighella, que foi considerado o inimigo número 1 desse movimento, né, desse novo governo. De época também foi criado o DOPS, durante o governo de Costa e Silva, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que visava infiltrar pessoas em lugares públicos para ver, né, selecionar quem era a oposição do governo, tá? Então, o DOPS também foi usada como uma forma de censura aí nesse governo do Costa e Silva, tá? Em 1969, Costa e Silva ele é obrigado a deixar a presidência por motivos de saúde e quem assume é seu vice, né, Pedro Aleixo. Ele é um civil, não é um militar. E quando ele assume o governo, como ele é contra o AI-5, as pessoas ligadas ao governo, principalmente os militares, se reúnem e criam um novo ato para tirar ele do governo, que é o AI-12, tá? E aí, diante disso, quem entra no governo é o Emílio Médici, que eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Então, fica ligado. Obrigada, valeu!